Pessoal, com jiu-jitsu, o fato da queda, da perna presa, em varo e rotação externa, predispõe a ser vamos dizer, um esporte que a gente vê ainda com uma lesão pura do complexo ligamentar lateral do joelho. Normalmente a gente não encontra esse tipo de lesão ligamentar isolada lateral. Mas os casos que eu tenho são de jiu-jitsu, e isso me levou a pesquisar na literatura se de fato tinha uma associação. E sim, tem, ainda é mais comum a lesão medial, mas até pela forma da luta, ter um estresse em varo e rotação externa nas finalizações e tal, o jiu-jitsu pode ter uma incidência aí maior de lesões ligamentares laterais puras. E eu vou trazer dois casinhos meus aí de pacientes que lutam jiu-jitsu, tá? Com as historinhas. Então, o masculino, 46 anos, sentiu um estalo no jiu-jitsu com um pivô central estável e já veio com essa suspeita de lesão do colateral lateral. Vou já mostrar com o meu laudo também. Então, 46 anos e um estalo no jiu-jitsu. Então, a gente procura padrão de edema. Esse caso foi até interessante, porque eu sempre começo a análise da entorse procurando o padrão de edema. Deixa eu só ver se eu estou. Não, não estou compartilhando a tela. Então, vamos lá. Então, abri aqui a tela. Então, eu sempre começo a minha análise de entorse vendo se o padrão de edema me faz pensar em algo. Então, sim, eu tenho um edema ósseo aqui no côndilo femoral medial. Então eu penso assim, algo bateu aqui medial e abriu o lateral, fez um estresse em varo, né? E se você olhar um pouco mais profundamente, o edema foi um pouco aqui anteromedial, então eu vou procurar onde? Aqui, ó, posterolateral. Então, é porque vem o vetor de força e a força vai fazer distração, que é que causa a lesão ligamentar, na saída da força, né? Esticar o ligamento e romper. E aí a gente vem para cá. E a gente simplesmente não vê o colateral lateral, né? É uma lesão de alto grau. Eu não consigo. Olha aqui o colateral medial, bonitinho. Cadê o colateral lateral? Tem duas fitinhas, né? Então ele tá acentuadamente afilado e irregular em toda a extensão dele, compatível com uma ruptura, se quiser graduar, uma ruptura em alto grau, né? E aí, o tendão do bíceps está normal, olha aqui, chegando aqui na cabeça da fíbula, é só o ligamento colateral lateral que está todo afilado. E quem são as principais estruturas do canto posterolateral, além do colateral lateral? A gente tem que dar uma atenção maior ao tendão e junção miotendina e músculo poplite. Então, a gente tem um tendão aqui que está ok na origem dele, mas a gente vai descer e a gente tem sim uma lesão, uma ruptura da junção miotendínea do palpite. Eu gosto muito de olhar em todos os planos, principalmente no axial, já vi que tem aqui, ó, bem na junção miotendínea, e no sagital deu para ver muito bem o músculo aqui atrás, é a junção miotendínea com uma ruptura. Tá? Então, ruptura da junção miotendínea por estiramento, né, do poplíteo, tá? Lembrando que eu falo muito, tendão bom não rompe, vai romper na junção miotendínea. Muitas vezes eu arrancar o osso fazendo avulsão, tá? Então, o tendão estava bom, acabou rompendo aqui na junção miotendínea do poplíteo. O que que a gente vai procurar mais? A outra estrutura que é muito importante é um ligamentinho aqui, que apesar de ser fininho, às vezes difícil de achar na ressonância, ele é dito como um dos principais é, mantenedores aí da estabilidade posterolateral, é por isso que a gente tem que olhar com cuidado, que seria o ligamento poplíteo fibular, que sai aqui do estiloide fibular para a junção miotendínea do poplíteo. Estiloide fibular, essa pontinha aqui da fíbula. E quando eu olho para cá, para a região onde eu encontraria o complexo arqueado, que são três ligamentos, o mais importante que é esse poplíteo fibular, e os demais são o fabelo fibular e o ligamento arqueado, eu vejo uma heterogeneidade de sinal aqui nessa região do que a gente chama complexo arqueado, portanto, sugerindo lesão também do palpite fibular e do complexo arqueado. Então, a lesão é realmente do canto posterolateral. À medida que a gente vem muito mais para frente, trato ele tibial tá ok, o ligamento anterolateral não chama atenção. E o que eu tenho é uma lesão pura do canto posterolateral num lutador do jiu-jitsu. Então, vamos ver como ficou o laudo desse paciente. Ele tinha um defeito dorsal na patela, tá? Um edema ósseo de contusão ali no fêmur, na posição medial do fêmur, um acentuado afilamento e irregularidade do ligamento colateral lateral compatível com ruptura associada à infiltração líquida.
Heterogeneidade de sinal dos ligamentos poplite fibular arqueado e fabela fibular, a gente vê ali só uma heterogeneidade na região do complexo arqueado. Lembrando que o importante mesmo é o poplite fibular. Associa-se edema da junção miotendínea, né? Tem uma ruptura, na verdade, da junção miotendínea do poplite por estiramento. Então, as três principais estruturas do canto posterolateral estão rotas, né? Tem alteração. E um edema da porção superolateral da gordura de Rofa por atrito fêmuro-patelar. Então, esse é o caso 1 de um lutador de jiu-jitsu. Vamos aqui, ó. O edema ósseo, ruptura do colateral lateral, a alteração no complexo arqueado, tá? E a junção miotendínea do poplíteo. Feminino, 34 anos, lesão no jiu-jitsu também há um mês, suspeita de ligamento colateral e menisco. Esse aqui não, o colega não falou qual colateral, mas vamos de novo aqui analisar. É mulher, 30 anos, 34, e aí a gente vai procurar aqui primeiro se tem um edema ósseo que nos dê uma luz, não tem nenhum edema de contusão, e a gente já vê de novo, né, uma infiltração líquida no canto lateral numa lutadora de jiu-jitsu também. Então a gente vai começar aqui de anterior, trato iliotibial tá ok, ligamento anterolateral tá ok, e aí eu venho para o colateral, tá? Olha a diferença em relação ao caso anterior. Eu tenho só um edema adjacente a ele aqui, inclusive uma alteração de sinal dele na porção distal junto à inserção do bíceps, mas só uma alteração de sinal, não tem ruptura completa nem retração, tá? Então tenho sim uma lesão que se fosse graduar, seria um grau 1/2, né? Uma alteração de sinal com edema adjacente. E vamos olhar agora o tendão poplite tá ok, a gente vai descer aqui para a junção miotendínea dele. A junção miotendínea tá ok, vamos olhar no sagital também, o músculo, junção miotendínea e tendão tá ok. E aqui, no estiloide fibular, o que que a gente tem, né, na região do complexo arqueado, né? Somente do poplite fibular. A gente tem, olha, o ligamento poplite fibular tá até bonito de ver, coisa rara, né? Que eu brinquei nesse caso, bonito de ver, espessado e com alteração de sinal, ó. Olha aqui eu consigo ver até como se fosse um axial dele, né, ele saindo aqui do estiloide fibular e para a junção miotendínea do poplite. E olha que interessante, eu tenho um edema ósseo aqui do estiloide fibular, e se você olha na sequência branca, você vê que a gente tem essa fraturinha aqui, ó, avulsiva, sem deslocamento, do estiloide fibular, que é a famosa fratura do arqueado, que ela denota que tem uma lesão do complexo arqueado, que se insere aqui, que é como principal mesmo, que interessa é o poplite fibular, mas também tem o fabelo fibular e o arqueado. Então, eu tenho aqui uma alteração de sinal de espessamento do ligamento popliteofibular com infiltração líquida do complexo arqueado e uma fratura avulsiva do estiloide fibular sem desalinhamento, só com edema ósseo adjacente. Então, e uma lesão do colateral lateral e do tendão do bíceps distal, principalmente essas fibras mais posteriores. Olha o tendão do bíceps aqui. Se você olhar as fibras mais posteriores dele, é que tem uma alteração de sinal e, portanto, sofreram um estiramento, tá? Falando de posterior, a gente tem outra estrutura que sofreu aqui nesse caso. A gente tem aqui, ó, esse nervinho que tá vindo aqui, sai do ciático, que se bifurca em fibular comum, que é esse, e o tibial, e o fibular comum vem. E o que que aconteceu aqui? Tá espessado, tá com aumento do sinal e com infiltração líquida adjacente. Eu tenho um estiramento também do nervo fibular comum. Olha a diferença dele aqui para cá, o padrão de favinho de mel, e aqui, olha como ele tá com alteração de sinal, quando ele faz essa curvinha aqui no colo da fíbula, tá? Então, estiramento também do nervo fibular. Então, vamos ver como ficou o laudo. Fratura avulsiva no processo estiloide da fíbula, que é a fratura do arqueado, sem desalinhamento. Associa espessamento e elevação de sinal das estruturas ligamentares que compõem o complexo arqueado, notadamente do poplite fibular, que é o que realmente interessa, sugerindo lesão com infiltração líquida dos planos adiposos adjacentes. Aumento de sinal das fibras posteriores do tendão do bíceps femoral e menos expressiva do ligamento colateral lateral ao nível da inserção fibular, sugerindo lesão com edema adjacente e infiltração líquida circundando o nervo fibular comum que se apresenta levemente espessado com aumento do sinal, podendo representar alteração por estiramento. Tinha também um edemazinho muscular do solo. Então, cuidado aí nos lutadores de jiu-jitsu, que sim, eles podem ter lesões isoladas
do ligamento do complexo ali posterolateral, que já não é comum, tá? Mas que vira e mexe, e os casos que eu tenho, coincidência, não são esses do jiu-jitsu, e a literatura também endossa isso. Eu vou colocar na legenda. Um abraço.